Olá, estamos aqui para mais uma aula. Hoje o tema será redenção pela fé em Jesus. Redenção ou salvação pela fé em Jesus também. É importante a gente manter o nosso foco, que é um nível de conhecimento sobre os assuntos bíblicos, sobre os assuntos de Deus. Por que eu falo isso? Principalmente na questão de justificação, de redenção, de salvação, nós vamos ter vários estudos, nós vamos ter vários aprofundamentos e até algumas divergências em alguns pontos teológicos. Para aqueles que já estudaram, já ouviram falar disso, podem ficar se perguntando, mas não vamos falar desse assunto ou daquele? Então, nessa hora é importante a gente manter o nível de conhecimento. Então, como nós falamos no primeiro vídeo, tudo que Deus fez é bom. Então, Deus fez uma criação perfeita. Depois nós vimos que nós vivemos num mundo caído, ou seja, Adão e Eva pecaram contra Deus, o pecado entrou no mundo e junto com o pecado entrou a morte. E hoje a morte habita em nosso meio. Só que conforme nós falamos no último vídeo também, Deus fez uma promessa ali para Eva. Quando ele fala com a serpente, ele vai dizer que a serpente morderia o calcanhar, mas o filho de Eva pisaria sobre ela, sobre a cabeça dela. E esse filho de Eva aponta para Jesus em algum sentido. Então é importante nós sabermos que Deus não deixou nós vivermos esse mundo pecador e no fim ter o fim dos nossos dias, mas Ele veio e nos trouxe a salvação. Como que funciona isso? Então, iniciando a aula, nós sabemos que estamos no mundo caído e estamos vivendo nessa condição. Nós temos morte no nosso meio, nós temos doenças, temos enfermidades. Nós sabemos que as pessoas erram, muitas vezes nós erramos contra as outras pessoas, nós temos que ter consciência que nós também somos pecadores. O ser humano tem uma facilidade, como nós vimos na aula passada, de Adão apontar a culpa para Eva. Eva apontou a culpa para a serpente. Mas nós temos que estar diante de Deus sabendo que nós somos culpados e não apontar somente para Adão e Eva como pecadores. Mas eu, você, cada um de nós pecamos e somos pecadores. Como Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Nesse texto, Jesus não está dizendo que não tem ninguém doente no mundo, ou que ele não veio para aqueles que estão sãos e somente para as pessoas doentes. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele veio para aquelas pessoas que estão doentes e reconhecem que estão doentes. Aqueles que ele chama de são, o que significa? Pessoas que não viram que estão doentes, que não chegaram no nível de entendimento, de conhecimento de sua doença, não reconheceram que são pecadores. Então Jesus veio para os pecadores, porque pecadores que reconhecem o seu pecado. Eu espero que seja o seu caso, porque o meu caso é esse. Eu reconheço quão insignificante homem sou. Eu reconheço quão pecador eu sou. E quando falamos em pecado, o pecado entrou em todas as esferas de nossas vidas. Nós pecamos, nosso pensamento é pecaminoso, os nossos sentimentos, as nossas emoções são pecaminosas. Os nossos relacionamentos, muitas vezes, expressam pecado, seja orgulho, ódio e tudo o resto. Então vocês sabem disso. Mas, em João 3,18, olha o que está escrito. Quem não crê já é condenado, mas aquele que crê não será condenado. Eu acho que eu perdi a aula, amor. Em João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. O que esse texto mostra? Que todos que pecaram depois de Adão e Eva ali estão sob o pecado. Então já estão indo para o inferno, já estão sendo condenados para um castigo eterno. Mas aquele que crê em Jesus, aquele que crê no nome do Filho unigênito de Deus, esse será salvo. Porque ele sabe que esse Deus Santo, esse Deus Filho que se tornou homem e habitou entre nós, morreu para perdoar os nossos pecados. E ele não só morreu para perdoar, mas ele pagou o preço do nosso pecado. Pagou com seu próprio sangue, ele se sacrificou para que nós fôssemos salvos. E como diz Isaías, ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores, ele levou sobre si. E o castigo que deveria estar sobre nós foi colocado sobre Jesus. E por meio dele nós temos paz com Deus novamente. Romanos 3,24, a coisa linda que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós sabemos que a salvação é de graça. Deus não cobra de nós isso. Ele fez por nós, ele se entregou por nós. Depois em Romanos 4 vai falar que aquele que trabalha é digno do seu salário. Mas a salvação não depende do nosso trabalho, depende da nossa confiança em Deus, depende da nossa fé em Deus nos salvar por meio de Jesus. E por meio dele nós somos salvos. Então não é um mérito nosso,
é uma graça dele, é generosidade de Deus para conosco. Então nós simplesmente aceitamos isso. Interessante também em Efésios 1:7 que diz: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Então é pela graça de Deus que nós fomos redimidos em Cristo Jesus, ele providenciou isso. E quando falamos sobre salvação, nós temos que ter algo bem firmado em nosso coração, em nossa mente, em todo o nosso ser, nossa alma de forma completa. O que é? Nós temos que reconhecer o nosso estado atual, um estado de pecadores, estado de pecaminosidade que nós vivemos. Nós temos que reconhecer que Jesus é o próprio Deus Filho, o próprio Filho de Deus que se tornou homem e habitou nessa terra. E ele morreu para perdoar os nossos pecados. E nós temos que colocar essa confiança, a ciência que nós temos como pecadores, nós temos que transferir isso de forma de confiança em Jesus, crendo que ele morreu para me salvar. Você tem que crer que ele morreu para salvar a tua alma, a tua vida. E por meio de Jesus, você novamente está ligado com Deus. Por meio de Jesus, Deus não olha para nós como pecadores, mas ele olha como se estivesse olhando para Jesus, como os santos dele. Não por nada que nós fizemos, mas pelo sacrifício que Jesus fez a nosso favor. Então nós não precisamos fazer nada de obras para ser salvos. Nós não precisamos praticar boas obras, não precisamos ler a Bíblia para ser salvo, não precisamos fazer essas coisas para ser salvos. Mas quando nós somos salvos, Deus governa a nossa vida. Deus não pode ser somente Senhor de nossas vidas, somente Salvador. Ele tem que ser Salvador e Senhor das nossas vidas. Ele nos salva. Então, quando Deus é nosso Salvador e nos salva, nós temos que também confiar nele toda a nossa vida. Ele tem que governar a nossa vida. E o que isso significa? Que vamos ter realmente uma conversão, uma mudança de rumo, uma mudança de caminho, uma mudança de obras. Nós vamos deixar de fazer obras pecaminosas e vamos começar a fazer obras de justiça, obras que glorificam a Deus. Como diz Efésios, vamos andar nas obras, nas boas obras que Deus preparou para nós, para que nós nela andássemos. Então vejam, nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos por nada do que nós fazemos, mas uma vez salvos pela obra de Deus, nós temos obrigação e Deus vai nos mover nisso. O Espírito Santo de Deus que vai habitar em nós e que habita em nós, vai nos mover a uma mudança de vida. Esse é um processo de santificação, onde vamos buscar coisas santas, buscaremos a santidade, ou seja, separação do pecado e proximidade com Deus. Um dos sentidos de santo é esse, significa separado. Então nós somos separados do pecado para estarmos unidos novamente com Deus por meio de Cristo Jesus. Então esse é um ponto de tremenda importância. Nós não podemos defender uma salvação por obras, mas ao mesmo tempo também nós não podemos negar as obras como consequência da salvação. Então as obras não cooperam para a salvação, mas uma vez salvo, você vai produzir boas obras. Nós temos que produzir boas obras como frutos de nossa salvação. Nós temos que buscar a santidade, a santificação a cada dia. Como? Vivendo de forma reta, de forma justa, fugindo, como nós temos ali dado para Moisés, dos 10 pecados ali, dos 10 mandamentos, fugir dos pecados que aqueles mandamentos nos desviam. Olhar para o Novo Testamento e tudo o que Jesus ensinou e fugirmos dos pecados que Jesus expõe ali. Sabendo que isso não está nos direcionando para a salvação, mas a salvação vai produzir esses frutos. Como Paulo chama, nós temos os frutos da carne e nós temos os frutos do Espírito. Antes de nós conhecermos Jesus, nós andávamos nos frutos da carne, frutos ruins, as más conversações, as mentiras, idolatrias, bebediços, glutonaria, tudo isso. Mas depois de confiarmos em Jesus, nós vamos abrir mão de ídolos e vamos focar a nossa fé em Jesus. Nós vamos abrir mão de toda idolatria e focar em Jesus. Nós vamos abrir mãos de conversas pecaminosas para conversas que nos levam para próximo de Deus, falar do Evangelho, falar das obras de Deus. Vamos buscar essa santificação. No lugar daquele que vivia furtando, ele vai trabalhar e ajudar o pobre com o seu dinheiro. Então, essas são mudanças que não contribuem para a nossa salvação, mas são frutos da salvação. Como diz em Tiago 2,17, desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, essa fé está morta. Então nós temos que tomar cuidado entre dois opostos. Pessoas que dizem, a salvação é pela fé, e eu faço o que eu quero. Isso daqui é um grupo. E do outro grupo que fala, peraí, a salvação não depende só da fé, mas sim de obras. Eu tenho que ter obras, senão eu não sou salvo. Qualquer um dos dois grupos está errado.
porque a Bíblia, ela condena a salvação pelas obras, porque a obra foi feita por Deus, por Jesus, Ele se entregou por nós. Nós não estamos fazendo nada, mas, uma vez que nós confiamos que Ele morreu por nós, nós temos que produzir essas obras como fruto da salvação. Isso mostra que nós estamos com uma fé viva, isso mostra que nós somos vivos em Deus, fomos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Isso vai produzir mudança. Eu quero dar uma ilustração para vocês. Pensem numa fila de pessoas, uma pessoa atrás da outra, uma fila, e todas elas caminhando para a condenação, caminhando para um abismo, para você conseguir imaginar melhor, onde elas vão morrer se elas caírem de lá. E todas estão andando cegamente, com os olhos vendados ali e caminhando para cair. No meio disso, alguém desvenda os teus olhos, tira essa venda que está sobre os seus olhos, você olha o abismo e fala: meu Deus, eu estava caindo nele, eu estava me lançando nele, eu estava caminhando para ele. E você fica horrorizado com isso. Você agradece aquela pessoa que tirou as vendas dos seus olhos, você abraça ela e fica grata a ela por ter tirado as vendas dos seus olhos. Você não pode sair dessa fila simplesmente andando e levar a sua vida normal. Você vai fazer exatamente o que as pessoas estavam fazendo. Pegar as outras pessoas, tirar as vendas dos olhos, chacoalhar ela e falar: ó o buraco, ó o abismo. E assim nós temos que encarar a nossa vida. Toda a humanidade, depois de Adão e Eva, está caminhando para a condenação eterna. E nós que conhecemos Jesus, nós que fomos alcançados por Cristo de alguma maneira, em algum momento de nossa vida, nós temos que aproveitar a chance, essa oportunidade que temos nesse momento e anunciar primeiramente para a nossa família. Temos que anunciar para os nossos amigos, para aqueles que trabalham conosco, para aqueles que estão próximos de nós, dentro da nossa igreja local. Às vezes tem pessoas ali que estão desviadas do evangelho, estão indo nos cultos, mas elas não vivem com Deus, ou nunca viveram às vezes com Deus. Então precisamos ser canais de Deus para essas pessoas. Falei do outro, mas vamos interiorizar isso. Nós precisamos ouvir essa mensagem. Você está ouvindo agora? Eu creio que você já é cristão por estar fazendo esse curso. Mas precisamos ter certeza. Nós confiamos em Cristo, a nossa salvação. Nós confiamos que Cristo morreu e se entregou para que fôssemos salvos. Isso é importante. Eu estava falando que nós temos que manter um nível de conhecimento e depois nós vamos entender melhor, que é o programa do curso. Agora é mostrar um nível de conhecimento. Precisamos conhecer a teologia, precisamos conhecer Deus, precisamos conhecer o que aconteceu, precisamos conhecer aquilo que alcançou a nossa fé, ou Deus que é digno da nossa fé. Mas, em determinado momento também, nós precisamos crer com o nosso coração. Porque eu estou falando para vocês que já são crentes, estou falando para vocês que já são cristãos, que já creem que a Bíblia é a palavra de Deus, e que Deus se revelou como uma boa nova, que Deus se revelou pelo Evangelho. Espero que esteja ficando bem claro. Na próxima aula eu quero falar sobre o dilúvio, porque é a continuação disso. Deus, Ele aponta para que Ele vai nos buscar. Então nós somos salvos por Jesus nessa terra hoje, mas nós vamos morrer ainda, morreremos. Mas Ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, e eles viverão eternamente com Deus. Aqueles que morreram sem Jesus, sem crer em Jesus, sem confessar em Jesus, ressuscitarão com uma condenação eterna. Então nós vemos, terá uma condenação eterna para alguns, mas para nós que confiamos em Jesus, que nós entregamos nosso caminho a Deus, nós teremos a salvação eterna. Vamos morar com Deus no céu. O céu é uma outra aula, vamos falar isso em outro pedaço. Mas nós teremos uma vida eterna. Nós não vamos voltar nessa terra vivendo pecado, como as pessoas vão acreditar em reencarnação. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos que seremos ressuscitados por Deus, como Deus ressuscitou a Lázaro, como Deus ressuscitou a Jesus, e viveremos todos os nossos dias com Ele na eternidade. E a Bíblia fala que o céu não tem tristeza, não tem pecado, não tem choro, mas lá nós teremos o gozo, a alegria de estar eternamente diante de Deus, sem pecado. Espero que isso esteja aquecendo o nosso coração e vocês estejam animados para a próxima aula, onde vamos falar sobre o dilúvio e de Deus tirando, de certa forma, o pecado do mundo. Então, um grande abraço, Deus abençoe vocês, nos vemos logo.